tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Não ressoará com todo mundo, pegue só o que fizer sentido. O que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo neste canal, te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações. Assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. As leituras de vocês, do signo de Escorpião, nossa, porque é meu ascendente também, vão ao ar toda terça-feira às 19 horas, junto com o seu complementar oposto, que é o signo de Touro. Te convido também a deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar, porque assim o YouTube entende que o vídeo tem relevância, pode distribuir para mais pessoas e esse vídeo pode ser importante para alguém, além de uma forma de agradecimento pela leitura. Nesse canal eu misturo astrologia, tarô, oráculos e constelação familiar, tudo junto e misturado para que a gente possa entender melhor os símbolos do inconsciente, entender o que a gente precisa fazer, qual o nosso aprendizado, tudo que o nosso inconsciente está tentando nos mostrar. Se não fizer sentido, você pode dar uma olhada no seu signo lunar, no seu ascendente e na sua Vênus e nos signos fortes do seu mapa. Signo forte é aquele que você tem 3 ou mais planetas numa casa astrológica. Vamos lá, fundo do deck, que é o que resume a leitura, a gente tem a Lua. O arcano da Lua, ele fala de informações que estão lá no inconsciente e que precisam ser trabalhadas. A gente tem nessa carta, tá vendo que no desenho desse tarô especificamente, ela tá com 3 cabeças. Ela tá olhando para tudo quanto é lado, ela tá procurando a resposta. Só que a resposta está no inconsciente. E se está no inconsciente, a gente não tem consciência. Vamos tentar clarificar o que seria isso, né? O que o nosso inconsciente, o inconsciente do signo de Escorpião, tá tentando nos mostrar. O escorpiano tem uma característica muito interessante, que ele é muito profundo, ele consegue perceber as situações, as pessoas, as dores de uma forma muito precisa e muito profunda. Também é o signo que mergulha no inconsciente, mergulha na dor e volta super renovado, transformado, transmutado. Eu vou colocar o símbolo do inconsciente. Tem uma bandeja com água aqui, tá? E os bonecos da constelação. O arcano 0 do tarô, ele vai mostrar o que precisa sair do inconsciente, ou seja, ele mostra aonde está o bloqueio, tá? Nessa imagem, a Lua, não só nessa imagem, mas a Lua, ela é iluminada pelo Sol, ela não tem luz própria. Portanto, tem alguns momentos em que o Sol ilumina que ela consegue trazer para a consciência o que está oculto. Só que existe um outro lado da Lua, que é o lado que nunca é iluminado, que a gente chama de Lilith, que são as emoções que sempre estão lá ocultas, as emoções profundas e de difícil acesso. Vamos entender se é algo mais superficial ou se é algo mais profundo. Eu vou usar também Urano. Urano representa o fundo do poço temporão, ou seja, o inconsciente profundo, para a gente entender isso. E Netuno. Netuno fala do inconsciente coletivo ancestral. A gente já vai entender melhor. Normalmente, a Lua fala de emoções, de dores que estão guardadas. Vou colocar as dores, as emoções. A gente pode falar também de mãe. Lua pode representar a mãe, mas eu vou esperar as outras cartas para a gente entender melhor do que estamos falando. Provavelmente é algo ligado a dinheiro, a sua estabilidade financeira, que é o 9 de ouros. Só que existe aqui o arcano do diabo, na sequência do fundo do deck. O fundo do deck é o que resume a leitura. O arcano do diabo não tem nada, nenhum sentido religioso, não é isso. O arcano do diabo, ele pode falar muitas coisas. Ele pode falar de interferências externas, espirituais, eu vou colocar aqui. Ele pode falar de ego, de manipulação, de vícios, de pessoas tóxicas.
Mas o que me vem aqui é uma interferência externa. Pode falar de magia também, pode falar de encosto obsessor, enfim. Colou. Mas as coisas só nos machucam, nos acessam, quando a gente abre brechas. E onde que está a brecha? No nosso mental. Eu vou colocar a mente aqui para representar a energia psíquica. Quando a gente fica num looping de dor, de emoções, que a gente não consegue sair disso, fica no looping. Ai, mas por que fulano fez isso? Mas que coisa, mas que tia chata, mas que não sei o que lá na infância, mas que a mãe fez isso, mas que o namorado aquilo. E a gente, claro que a gente se machuca, a gente tem que olhar para a dor, a gente tem que ressignificar essa dor. O problema é quando a gente não consegue ressignificar e a gente fica no looping de dor. A gente fica tentando entender. Mas por que fulano fez isso? Mas por quê? Mas eu não me conformo. E chora. E tudo bem chorar, mas o problema é o looping. É isso que eu tô querendo dizer. A gente é não sair da dor. Quando a gente não consegue sair da dor, ou tem uma baixa energia psíquica, pode ser por questões genéticas também, e aí é necessário uma medicação, se existe uma baixa de dopamina, enfim. Bom, e aí é questão de médica, não vou entrar nisso aqui. Mas quando a pessoa não tem uma energia psíquica, uma energia mental forte, ela abre brechas. Aonde que formam essas brechas? No campo áurico. O que é o campo áurico? É o campo da proteção. E o campo áurico, ele é formado pelas nossas emoções. Então, se a gente fica lá no looping e não tem uma energia mental forte, a gente fica tentando entender ou chorando, mas por que fulano fez isso? A gente abre brechas. E aí são as portas para todas as negatividades e que afeta, inclusive, as suas finanças. Porque atrai energias densas. Eu vou colocar aqui a energia do dinheiro. Pode estar ligado à família, vamos ver, para algumas pessoas, pode estar ligado a trabalho para outras pessoas. Existe aqui uma energia de, olha o que eu falei, né? Não é só arrependimento. Sabe as vozes da cabeça? Aqui tem a psique, que é o mental nesse tarô. E a psique está conversando com as irmãs. Não são irmãs, são as vozes da cabeça dela. Então ela tá lá, ai, mas será que mas por quê? Mas será que eu devo fazer isso? Mas e se, e não sei o quê, e aí abriu a brecha. Ou quando a gente tenta entender, tem coisas que não dá pra gente entender. Por que não dá pra gente entender? Porque a cabeça do outro é como o outro funciona. Se a pessoa manda energia de maledicência, manda energia de ganância, olho gordo, manda energia de raiva, energia de traição, energia de inveja. Isso só nos atinge, e magia, isso só nos atinge se a gente dá brecha para isso. Tá me vindo uma outra coisa aqui. Quando eu olhei para a bandeja, eu vou colocar isso aqui como símbolo da nossa sociedade, da sociedade espiritual. Nossos amigos e nossos inimigos. Que se a gente não tem uma energia psíquica forte, questões ligadas à família. Ai, mas por que meu irmão fez isso? Por que minha mãe fez aquilo? Por que fulano fez isso? Fulano fez aquilo? Vamos tentar entender o que está aqui no seu inconsciente, na lua, que afeta as suas finanças. Mas a causa está aqui numa dor sua que abriu brechas para negatividade. É essa a questão. E essa negatividade forma um ciclo de altos e baixos no seu financeiro. Nossa leitura vai ser profunda hoje. Afetando inclusive o seu propósito de vida.
Na sequência, a gente tem o 4 de paus. O 4 de paus é quando existe o incentivo para a ação. Só que com todas essas negatividades aqui, por mais que a nossa sociedade nos incentive, a gente não consegue avançar. Deixa eu clarificar um pouco. Clarificando o arcano do diabo, por favor. Energia não muito boa mesmo, gente. Ó. Cobra. Falsidade. Traição. Estão aprontando com você, ou para algumas pessoas. Pode ser magia, viu? Aqui sai a carta da vitória. Chegou minha ajudante Berenice, né, Berê? Aqui é a carta da vitória, mas é uma vitória depois de um sofrimento, tá? É a ajuda da espiritualidade. Gente, atrapalhando a sua prosperidade financeira. Uma pessoa mascarada, pessoa falsa, né? Tá ligado a um homem. Nossa, me deu um brulho no estômago agora. Não se atente ao gênero, porque para algumas pessoas pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser os dois juntos, enfim. Poxa vida, como tem gente ruim nesse planeta, não? Ainda. Belezinha, eu preciso de espaço. Cadê meu baralho? Tá aqui, meu tarô. Vamos lá. Vamos tirar os dados astrológicos primeiro. Dados astrológicos para o signo de Escorpião. Casa 2, que é a casa do dinheiro. Energia do Sol e energia de Leão influenciando o Escorpião. Então, olha lá. Energia 2, casa 2, dinheiro, tá aqui, afetando suas finanças. Eu já tinha entendido isso pelo 9 de ouros. A energia do Sol é aquela que ilumina, põe luz na situação e a gente enxerga onde estavam os bloqueios. Clareia tudo, põe né? Não vai deixar nada vai ficar escondido. Que também representa o seu brilho. E sai a energia de Leão. O que é o Leão? É o seu brilho. Então, se você começa a aparecer demais no seu trabalho, nas suas ações, as pessoas tendem a te atacar com traições, com maledicência, com inveja. Energia de inveja te afetando. Ui, desculpa, filha. Energia de inveja te afetando. E a energia de inveja traz uma energia densa junto. Isso está prejudicando as suas finanças, gente do céu. Escorpião, boca fechada para os seus projetos, para os seus negócios, as pessoas. E fortaleça a sua psique, a sua energia psíquica, para que não abra brechas emocionais que deixam com que essas energias entrem. Então, são duas coisas. Um comportamento onde a gente precisa se fechar, né? Para que quanto menos o outro sabe da gente, menos a gente é atacado. E o fortalecimento da sua energia psíquica, da sua energia mental. Eu vou colocar a espiritualidade, porque saiu a carta da cruz no baralho cigano, para a gente entender melhor isso. Essa ajuda. Você tem a ajuda da espiritualidade, da sua EBE, da sociedade espiritual, para acabar com isso. Da espiritualidade de luz. Que chato isso, não? A gente não conhece as pessoas, a gente acha que a gente conhece. Não conte as suas vidas, suas coisas, não conte. Isso aqui é o fundo do deck, a gente já vai entender isso no final da leitura, já vai entender melhor. Vamos para a leitura geral agora. Energia que rege o escorpiano neste momento. A rainha de copas, que é o domínio do emocional. De certa forma, essa situação está te ensinando a ser uma rainha de copas, a ter o domínio das emoções. A rainha de copas, ela tem muito amor próprio. Muito amor próprio. Tá ligado também a prazer, tá ligado também à sexualidade, o domínio do emocional. Mas às vezes, uma coisa interessante nesse tarô aqui, que é o tarô mitológico, a rainha de copas na mitologia grega aqui, ela é Helena de Troia.
E Paris, que era o príncipe de Esparta, não, de Troia, sequestra Helena, que era a rainha de Esparta, esposa do rei Menelau, achando que era amor, mas não era amor. Durante 10 anos que durou a guerra de Troia, claro, os espartanos foram lá, devolvam a rainha, a mulher mais bela da época ali da região. Essa guerra durou 10 anos, e nesse meio tempo, nesses 10 anos, ela se relacionou sexualmente com todos os homens que apareceram ali, enquanto Paris estava lá na guerra. Ela se relacionou com gregos, espartanos, troianos, enfim. Não era amor, mas ele ficou encantado. Então, às vezes, escorpiano, você apesar de ter um conhecimento profundo, o escorpiano tem, apesar desse conhecimento profundo, você se engana com as pessoas. E essa imagem que você faz vem a partir de uma carência, que pode ser uma carência da infância, alguma brecha emocional. Porque a rainha de copas tem o domínio da emoção, sim, mas ao mesmo tempo não tem uma entrega verdadeira. Por quê? Porque tem traumas. Olha lá. O trauma da infância, a carência da infância, tá vendo que tá indo aqui, ó? Vai direto para pessoas falsas. Aí a pessoa, eu tenho dedo podre. O nosso inconsciente, ele só repete o que a gente conhece. E o que ele aprendeu na infância? Se foi criado num lar tóxico, uma família, sei lá, narcisista, enfim, ele vai atrair pessoas tóxicas, porque o inconsciente, ele só repete aquilo que ele já conhece. Vai precisar da ajuda para limpar essa energia, ajuda espiritual, às vezes uma mesa radiônica dá conta, às vezes uma apometria dá conta de limpar, às vezes vai precisar de uma energia mais forte, tá? Aí você procura ajuda dentro da sua espiritualidade. Mas o importante nisso tudo, para que esse ciclo não se repita mais, claro, tem que limpar, ok. Mas para que isso não se repita mais, é importante você fortalecer a sua energia psíquica. E a sua energia psíquica, ela está machucada por questões da sua família. Pode ser infância, pode ser acontecimentos atuais. Muitas vezes quando a gente acorda, enxerga que a nossa família é tóxica, a gente quer sair de lá. E aí eles não deixam, né? Não vão deixar. Eu acho que não tem energia de raiva nem de ganância nesse contexto aqui. Pode ter para algumas pessoas, mas o principal aqui são pessoas falsas e maledicência. O que conectou. Tá, eu vou tirar então da bandeja aqui a raiva, só para não ficar muita coisa. Aí a ganância colou ali. Não, já tá soltando, é isso mesmo. Então é isso do seu inconsciente profundo, que está aqui representado por Urano, inconsciente pessoal, não coletivo. O coletivo está aqui, ó. Que também vou tirar, porque não é ancestral a questão, é pessoal. Ou seja, coisas da infância, do aqui e agora, que faz com que você sempre atraia essas situações negativas para sua vida. Energia psíquica. Energia psíquica está ligada às questões familiares. Normalmente, traumas de primeira infância, ok? Qual o aprendizado do escorpiano? Gente, vai chegar um amor, é iniciar os seus projetos, confia, tá vendo que ele tá um monte de plantinhas aqui recém-plantadas, germinando? Confia que as coisas vão dar certo, você tá no início de um novo projeto, pode ser um novo emprego, enfim, e um novo amor. A hora que você fecha, vou colocar o nó do sul. O que é o nó do sul? Coisas que estão em abertas e que precisam ser fechadas. E o nó do norte, que é o seu direcionamento na vida. A hora que você fecha ciclos do nó do sul, você se conecta ao nó do norte, ao seu propósito. Confia.
Energia do bloqueio. O que está no bloqueio? Caíram 3 coisas, 3 cartas. As de ouros, 8 de paus e o arcano 0, o louco. O arcano 0 é a carta da coragem, que é esse aqui, ó. É o bobo da corte, o louco, o bobo. Ele sai do inconsciente, que é a caverna, tá vendo? E se joga. Ele não sabe o que tem lá, mas ele vai. É a carta da coragem, só que aqui tá no bloqueio, é como se você tivesse sem coragem. O 8 de paus é como se você estivesse assim, trabalhando, tá numa turbulência e não enxerga as coisas, o que tá para acontecer, não vê as pequenas conquistas no meio de tanto trabalho. É preciso ver essas pequenas conquistas para que você tenha força em continuar. E a espiritualidade está te dando impulsos de recursos para que você consiga vencer essa situação. Continue. Está no bloqueio, você não está aceitando os impulsos da espiritualidade, porque muitas vezes esses impulsos, eles vêm junto com o aprendizado. O aprendizado é fortalecimento da sua energia psíquica, cuidado com o que você fala, é a cicatrização das suas feridas, estou vendo pela bandeja aqui, cicatrização das suas feridas emocionais, cuidado com a inveja de pessoas, não confie, não confie, por mais bacana que a pessoa seja. O que está no inconsciente? Rainha de espadas, que é o domínio do mental. É isso, aqui ó, domínio da sua psique, da sua força mental. Rainha de espadas, está no seu inconsciente. Eu vou pedir uma carta agora para o passado consciente, ou seja, o que você tem consciência, passado consciente do signo de Escorpião. Passado consciente. A torre, você tá cansado, né? A torre. A torre é o seguinte, a gente constrói às vezes uma estrutura, uma ideia, seja de família, de amizade, de sociedade, de namoro, de enfim, em cima de bases que não são verdadeiras, que não são sólidas. Por que a gente constrói isso? É uma forma de, entre aspas, fugir da dor. Se a gente é criança e foi desrespeitado, maltratado, excluído, abandonado, ou não teve o cuidado, o respeito, o amor que merecíamos, é natural que a criança coloque uma máscara, né, para não e mesmo porque é muito difícil enxergar um narcisista, por exemplo. Então a gente às vezes constrói uma torre, uma edificação em cima de uma estrutura que é falsa. E normalmente esse comportamento ele vem de uma carência da infância, né? Então o consciente caiu por terra todo esse mundo de fantasia, esse mundo Disney que você criou, de enxergar a sua família, de enxergar o seu namorado, namorada, de enxergar o seu chefe, o seu amigo, a sua amiga. Caiu, isso caiu. Ótimo. A torre é um dos momentos mais difíceis da vida da pessoa. Quando sai a torre, aqui é no passado, eu pedi a carta do passado. Quando sai a torre, eu sei que é um momento muito difícil, de muita dor. Só que depois, olha aqui, o aprendizado é confiar nos seus projetos, continue trabalhando, continue investindo, continue. Força mental, vai vir um amor. Então, depois que passa, que vem o aprendizado, as coisas ficam ótimas, porque você saiu daquela ilusão, daquela mentira, daquela máscara que você mesmo construiu. Okay? Resultado esperado, sacerdotisa. A sacerdotisa é o domínio do inconsciente. Nossa, é uma força, uma sabedoria indescritível. Então sai a carta sacerdotisa, da alta sacerdotisa, resultado esperado, mas precisa, é urgente, é necessário dominar os seus medos. Tá vendo a energia psíquica aqui, ó? Porque é isso que de vez em quando abre brechas para ataques de inveja, de maledicência do mundo, né? Vamos tirar mais cartas para a gente clarificar. Deixa eu clarificar esse 9 de espadas.
Clarificando, por favor. Ixi, virou. Peraí que eu virei o oráculo sem querer aqui. Clarificando. Nem fiz a pergunta. Clarificando o 9 de espadas. No resultado provável. Clarificando o 9 de espadas, por favor. Esse medo atrapalha a sua prosperidade, abre brechas. Trabalha as suas questões inconscientes, a carta da lua. A lua já está aqui, ó. Clarificando o 9 de espadas, por favor. É carta de medo, viu? É aterrorizante esse medo, paralisante. Cuidado com pessoas que se fazem muito de boazinhas. Bonzinhas. Elas te trazem desgaste, estresse e perdas financeiras. E você já está se soltando, você já entendeu, já enxergou, você já está soltando esses laços. Muito bem, muito bem. Mais uma carta para o inconsciente do signo de Escorpião. Pede para você olhar o mundo por outra perspectiva. Sabe, as pessoas, elas entregam, elas dão o que elas são. Às vezes a gente espera que as pessoas ajam como a gente agiria. Mas as pessoas são diferentes e é nessa gama de diversidades que a gente evolui. Então, enfim, veja o mundo de outra perspectiva para que você saia desta dor. Porque o amor está aí batendo a sua porta e você está olhando para a dor. Por favor, escorpiano, vamos viver a vida com responsabilidade, mas com leveza. Influências externas para o signo de Escorpião. Uma carta, por favor. Influências externas. Nossa, caiu muito, não vou nem olhar. Caiu muito. Né, Berezitia? A roda da fortuna e o 6 de espadas. Muito bem. Influências externas. A roda da fortuna não tem nada a ver com dinheiro, tá? A roda da fortuna. Fortuna é o sobrenome da pessoa que deu nome a essa carta lá na França, na época do tarô de Marsella. Mas a roda da fortuna é o seguinte, ou a roda do destino seria o nome mais adequado. Ela mostra os altos e baixos da nossa vida. Mas, tá vendo que aqui tá no escuro? O que é esse escuro no nosso inconsciente? E tem 3 mulheres ali, essas são as moiras, que são as divindades do destino. Elas estão lá com linha, tricotando, agulhas de tricô, elas estão tecendo o nosso destino, conforme as nossas escolhas. E aí você tá num momento, escorpiano, tá vendo que tá turbulento? O mar está revolto, o lado aqui desse lado da carta, o céu está escuro, ou seja, confusão mental, mas você está lá, com a sua razão, o seu mental firme e decidido quem vai com você e quem não vai, quem merece ir com você e quem não vai. E aí, neste caso, essa aqui é a posição de influências externas, como se tentassem manipular as suas escolhas. Talvez seja essa energia do diabo ali, que é a manipulação também. Deixa eu clarificar. Clarificando a roda da fortuna e o 6 de espadas. Algo grande, intransponível. Clarificando o 6 de espadas e roda da fortuna. Na posição de influências externas. Que influências externas são essas? Carta dos ratos, desgaste e perdas financeiras. A carta do coração e da montanha. Algo intransponível, grande. Carta de desgaste. Eles estão tentando te deixar... Nossa, doeu meu peito aqui. Nossa. Estão tentando deixar você sem dinheiro, sem estrutura, para que você não consiga ir, para que você fique preso a essa situação. Pode ser uma situação familiar, mas é a energia de inveja que está te atrapalhando. Não abra brechas,
Não abra brechas. Medos e temores. Uma carta, por favor, para medos e temores para o signo de Escorpião. Quais são os medos e temores do escorpiano neste momento? Para a egrégora de Escorpiano que eu estou me conectando. Gente, por favor, adapte a sua realidade. Está fazendo sentido? Deixa um comentário, deixa um oi, deixa um sinal de fumaça aí, para que eu possa entender se está fazendo sentido. Opa, caiu muito. Medos e temores. 8 de espadas. Você está com medo dessa situação? Isso aqui é carta de medo. 8 de espadas, 9 de espadas, 10 de espadas. É carta de muito medo, assim, de fundo do poço. As deusas do destino estão ali. Você está com medo desse ciclo de escassez, de dor se repetir. Mas o Deus Sol está ali, Apolo. Fala, confia. Confia, sai daí, olha só o tamanho da sua força. Confia. Essas pessoas, esses que traem aqui, que te traíram, serviram para o seu processo de aprendizagem. Essas pessoas que falam mal de você, serviu para o seu processo de aprendizagem. É para aprender também a ficar com a boca fechada, porque as pessoas não são confiáveis e têm energia de inveja te influenciando, te atrapalhando. E abriu a brecha pelas suas dores e emoções, traumas talvez da infância. Resultado, confia. Resultado esperado. Aqui é assim, tá pedindo fé para você. O que eu sinto assim, confia e vai. Sai do bloqueio. Confia. Confia. Resultado esperado. Só que saiu invertido ou é o meu baralho que tá... já não sei mais, tem carta invertida aqui. Saiu o arcano do carro. O que é o arcano do carro? É um novo direcionamento para a sua vida. Mas, tá vendo que tem uma dualidade, um cavalo preto, um cavalo branco? Você que tá no controle. Mas o carro, ele só se move porque tem alguém controlando os cavalos. É uma carta 7. Toda carta 7 é uma carta de eu tomo as rédeas da minha vida. Eu ajo. Se você não agir, o sol não vai brilhar para você. Tá vendo ali? Que é para você agir. Assumir o controle da sua vida. As coisas só vão mudar se você assumir o controle da sua vida. Oxe, ficou uma carta aqui. A Imperatriz, que é o renascimento. Não tinha visto. Clarificando o arcano do carro como resultado esperado, por favor. Vai ter notícias em breve. Carta da cegonha. Me dá a impressão que às vezes você fica esperando as pessoas enxergarem o outro, enxergar que o outro fez fofoca, que o outro foi maldoso. Esquece. Esquece porque às vezes tá na cara da pessoa, do outro, do familiar, da empresa, do chefe, e a pessoa não enxerga. A gente enxerga o que a gente quer ver também, né? Então, não fique esperando por isso, siga a sua vida. Assuma o controle da sua vida. Clarificando, por favor, o arcano do carro. Carta da âncora. É uma situação firme, que tá para vir. Enraizada, ancorada na sua essência. Viva de forma simples. E a carta da foice. A foice é o corte. Então, é necessário cortar essas situações do passado para que o novo se apresente e que você possa seguir. Eu vou tirar uma runa. As runas têm significados psicológicos muito, muito profundos. Deixa eu só ver se não tem nenhuma invertida. Ok, uma runa, por favor. E olha que interessante, o arcano do carro se virou agora em direção ao seu propósito. Siga o seu propósito de vida, o sol está com você, a sua luz, o seu brilho. Eu vou colocar a energia de Vesta. Cadê? Que minha gata pisou aqui, bagunçou tudo, meus bonequitos. A energia de Vesta é a energia da essência, do eu superior. Se conecta com o seu propósito, com a sua essência. Fecha esse ciclo de dor aqui, ó. O ciclo de dor tá ligado à sua infância.
talvez você tenha sido muito traído pela sua família. Mas confia. Tem um propósito, tem um aprendizado. Se conecta com o seu eu superior, com a sua essência. Fecha esse ciclo e segue o seu propósito. Confia na espiritualidade, pede ajuda para limpar as influências externas ali, porque existem influências externas tentando te atrapalhar, sim. Mas lembrando que a brecha vem da energia psíquica enfraquecida. Eu vou colocar no final do vídeo o link para o vídeo do Dr. Isaac. Aqui na sua infância você perdeu a conexão com o seu eu, você precisa se reconectar. Se precisar de ajuda, escorpiano, para uma leitura mais aprofundada, para uma constelação, para uma mesa radiônica, para uma apometria, uma neurociência, ou tudo junto e misturado, eu faço tudo junto e misturado também, tiro o tarô e faz a constelação e trabalha a neurociência ou a apometria, para que a gente possa resgatar os fractais da sua alma que ficaram perdidos nessa dor, para que você consiga seguir o seu propósito e feche de vez esse campo, essa brecha energética. Voltando ao assunto, eu vou deixar o link do vídeo do Dr. Isaac, é um vídeo curtíssimo, de alguns minutinhos só, 1 minuto, 2 minutos, onde ele explica a força da energia psíquica, o poder da energia psíquica. Uma runa, por favor, como resumo da leitura. Dê uma olhada no seu signo complementar oposto, que é Touro. Urus. Energia de Urus. Urus, força. Eu coloquei o arcano da força aqui, que é Leão, e aqui saiu o Leão, que é a energia da força. Este é o momento de ultrapassar os seus limites. Esta é a runa dos desafios. Me deu vontade de chorar. Essas oportunidades de crescimento trarão perdas de algo ou de alguém, significando a hora da renovação, o antigo dando lugar ao novo. É o fechamento de ciclo, né? Este rito de passagem dará lugar a momentos mais favoráveis aos negócios e às finanças. Cuidado, que tem alguns alertas, né? Possibilidade de sentimentos de insegurança, que estão ligados à infância, aqui no caso, por exemplo, pessimismos decorrente desse processo de renovação, porque morte e renascimento dói, né? Dói essa transformação. Vou colocar a carta a figura da morte, não morte física, é morte de padrões, de estrutura, de ideias, de pensamentos, de sentimentos. Urus pede para não deixar se abater pelas adversidades naturais da vida. Eu vou pegar uma carta do oráculo da roda de cura, porque ele fala de crenças e de evolução espiritual, esse oráculo aqui. Uma carta para resumir o coração do escorpiano. Vou colocar a energia da fênix, que é a energia de renovação, de renascimento. Caíram 4 cartas, eu vou aceitar todas. Vamos dar uma olhada para elas. Cai a lua do plantio do milho, que fala de autenticidade. Você está aprendendo a ser autêntico com você mesmo. Fala de equilíbrios. Fala de traumas que formam a personalidade, né? Então, os traumas da sua infância, traumas do passado, intrauterinos, enfim, formaram a sua personalidade. Existe uma personalidade de desconfiança. Esse oráculo é lindo demais. Sai a energia da Mãe Terra, que é a energia da feminina. Cultive o feminino, não importa se você é homem ou mulher, não estou falando de gênero, não estou falando de opção sexual, estou falando da energia feminina. A energia feminina é a energia do dinheiro. Então, conecte-se com a energia da terra, com a energia feminina, porque a energia feminina é a energia da criatividade, da ação, da matéria, que é a energia de Gaia. Conecte com essa força. Sai a energia do Pai Sol, que é a energia masculina, não importa se você é homem, mulher, enfim, que é uma energia de ação, de vitalidade, de foco, de iniciativa. Se conecte a isso. É o carro. E
a energia da lua das árvores em botão, ou seja, do equilíbrio interno, de autocontrole, de paciência, de emoções intensas. Tá vendo que os botões estão renascendo aqui? Tem coisas novas chegando. Vou tirar 3 aconselhamentos com o oráculo da força da lua. Aqui a roda da fortuna está ligada a Fênix. É momento de renovação. Olhe para o espelho da sua alma, ou seja, feche esse ciclo aqui ligado à sua infância. Haja energia masculina, assim como do Pai Sol, energia de ação. Continue fazendo, continue no seu trabalho, continue nos seus projetos. Foco no seu interior, aqui ó, no seu eu superior, nas feridas da sua infância. Foco interior, para que você possa se curar, fechar esse ciclo e viver um novo período. A gente está falando de evolução espiritual. O ciclo ali com a sua família, fechamento de ciclo com a sua família terrena, que muitas vezes não é a família de alma, está se encerrando. Você está tendo uma grande evolução e aprendizagem espiritual. Muita fé para vencer ali as energias externas que tentaram te derrubar, fechando os seus caminhos, as suas finanças. Eu vou pedir uma carta, só por curiosidade aqui, para a energia da lua. Deixa eu só ver que emoção é essa. Vou tirar no tarô do Osho, clarificando a energia da lua, que é, por sinal, o fundo do deck, o que resume a leitura. Clarificando a lua, por favor, do que nós estamos falando, que emoções são essas que precisam ser renovadas, transmutadas. Coragem, precisa de coragem, é assim, é um teste, coragem. Saiu o louco, aqui ó, o louco é a carta da coragem. Só que estava no bloqueio, está sem coragem, então tenha coragem, vá, é a mesma carta praticamente. Sai a carta da confiança, vá. É um momento de solitude, porque as pessoas não vão te entender, e tudo bem, vai passar. Talvez te vejam como rebelde. Você é rebelde, na verdade eu chamo de uma pessoa corajosa, consegue cortar com a família desse jeito. Então, coloque a sua rebeldia para fora. Só cuidado, de novo, com a sua energia psíquica, tá? Não ficar no looping de tentar entender por que fulano não te acolheu, por que fulano não veio conversar com você, por que fulano isso, por que fulano aquilo, ciclano. Força na sua energia psíquica. Esse vídeo, eu vou deixar o link, ele é muito importante, é um vídeo de 1 minuto e pouco, é muito curtinho, mas ele faz com que a ficha caia, de entender por que a gente abre brechas para essas, né? E é uma coisa assim, como se aquela inocência sua, de enxergar sempre o lado bom das pessoas, começa a cair por terra, sabe? Então é trabalhar a sua inocência, fechamento de ciclo com relação à sua família. É um momento de transição, é um momento de teste, de grande evolução espiritual. E parabéns, Escorpiano, por estar vivendo esse... Eu sei que é difícil, saíram cartas difíceis aqui, como o Diabo, como Torre, enfim. Mas o futuro é muito promissor, é muito promissor. Espero ter ajudado. Se eu ajudei, compartilhe aqui nos comentários, deixe um comentário dizendo se fez sentido para você, se bateu, se ressoou. Eu espero vocês na próxima semana, na próxima leitura. E toda terça-feira, à 1h, a gente faz uma live. Eu faço uma live onde eu explico algumas questões da astrologia, do tarô. E sempre uma pessoa é sorteada para um aconselhamento dos tarô. Essa semana, amanhã, quarta-feira, eu vou falar sobre Marte retrógrado.
O Marte retrógrado é aquela pessoa que foi podada na infância. Não faz isso, não faz aquilo, não pode. E aí ela tem dificuldades na ação, no caminhar na vida. Além de outras questões com a energia masculina, não só no trabalho, mas também em relacionamentos. A gente vai conversar sobre isso amanhã, 1h. Eu espero você na live no Instagram e também no YouTube. Gratidão, curta, comente, compartilhe e até a próxima leitura.